Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o review desse alicate de lâmina única da DSPAE, o Dispay, o STA 3.0. Vamos lá. So this is a Gundam. Bom, então recentemente eu consegui quebrar a pontinha da lâmina do meu God Hand. Eu vou falar melhor sobre isso, sobre como eu quebrei, sobre os cuidados que você tem que tomar, não só com o God Hand, mas com esse alicate aqui também, mais pra frente no vídeo. Mas eu queria contar que eu quebrei e aí eu fui procurar um novo alicate. Eu já tinha ouvido falar bastante, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa marca, Dispay, DSPIAE, ou Dispay, é bem difícil saber como que é o nome, eu até não entendo porque que eles escolheram um nome tão complicado que não fica muito óbvio. Eu já vi muita gente chamada de Dispay ou de Dispay, então eu vou chamar desses dois jeitos ao longo do vídeo aí, e vocês... depois, se alguém souber o jeito correto, avisa aí nos comentários, né? Então essa marca ela tem crescido bastante como uma opção melhor e de melhor qualidade de ferramentas, né, para o nosso hobby chinesas. Porque em geral as ferramentas chinesas são meio que... tem uma má fama, né, de serem produtos baratos, porém de baixa qualidade. E essa marca tem tentado quebrar um pouco esse estigma, né, lançando produtos de alta qualidade. Eu tenho dado uma olhada. E alicates, o pessoal falou que eles melhoraram bastante. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse alicate de lâmina simples, o 2.0, e agora eles têm esse 3.0. Só deixando claro que esse alicate que eu comprei, o que eu estou falando, é o STA 3.0. Existe um outro modelo que é o EN. Esse modelo disseram que é inferior, ele vem numa caixa com menos acessórios e dizem que a qualidade do aço dele também é inferior, portanto ele é um pouco inferior no corte. Não tenho como comparar, né? Então eu só tenho esse, e se for para comprar, como a diferença é pequena, eu acho que compensa mais comprar esse. Então antes, só para entender, para quem não sabe, o que quer dizer esse de lâmina simples. Lâmina simples quer dizer o quê? A maioria dos alicates de corte, né, do hobby, então, por exemplo, tem esse aqui que é da Revell, mas ele é muito similar ao Placo. Só antes eu queria deixar claro que eu tenho um review, um vídeo comparando os vários alicates que eu tenho, né, antes de ter comprado esse. Então eu vou deixar esse vídeo num comentário fixado aqui. E também eu tenho um vídeo onde eu mostro como que eu faço para remoção de nub mark, que eu sei que é uma grande preocupação de quem está começando no hobby. Então eu não vou falar nesse vídeo, eu tenho um outro vídeo especificamente sobre isso. Vou deixar esses dois vídeos num comentário fixado. Também nesse comentário fixado vai ter novas informações e atualizações. Então, se por exemplo daqui a 6 meses esse alicate da Dispay quebrar, eu vou deixar nos comentários. Então, se você chegar aqui daqui a 6 meses, 1 ano e olhar esse vídeo, você vai saber como que está a situação do alicate, né, na época e no futuro, né? Hoje, é claro, eu só vou trazer a opinião de como ele está agora, novinho, que eu acabei de comprar. Então, quando você tem esses alicates, você tem as duas partes dele tem a lâmina, as duas partes dele cortam, né? Então, tanto esse alicate mais simples aqui, como um alicate melhorzinho como esse da Tamiya, que já tá bem velhinho o meu, que eu gosto de usar ele para tirar as peças do runner, e eu deixo o God Hand para fazer a remoção da nub. Tem esse aqui que é o que a gente chamava de God Hand chinês, até porque o nome mais popular dele é essa marca Nani, mas nem sempre você acha ele assim na Alien, então a gente chamava ele de God Hand chinês. Ele não é bem um God Hand, ele é um alicate de lâmina dupla, né? Então qual que é a diferença? Quando você tem a lâmina normal, as duas partes da lâmina se fecham para cortar, né? Só que como você tem uma lâmina encostando com a outra, você tem um limite do quão fina e afiada ela pode ser, porque senão elas podem não alinhar, né? Se elas fossem muito finas, como a lâmina de um estilete mesmo, de um hobby knife como esse, seria muito difícil e teria que ser muito preciso para as duas pontas encaixarem. Qualquer desvio, as lâminas não iam bater, não ia dar o corte certo e elas iam acabar até mesmo estragando uma outra. Então, como que eles resolveram isso? Até onde eu sei, um dos primeiros aí, pelo menos, né, talvez não o primeiro, mas um dos primeiros é o God Hand. Então, como que funciona? Um dos lados da lâmina, ele é bem grosso, ele não tem corte, ele é cego. E o outro é uma lâmina muito fina, quase como a lâmina de um estilete. Então você tem a lâmina muito fina e a outra parte só segura o plástico mesmo, e a lâmina fina vem e corta como se fosse um estilete e bate nessa parte que não tem corte. Dessa forma, a lâmina que corta pode ser muito fina, muito precisa, né? Só que, por consequência, muito frágil, e eu já vou falar daqui a pouco como que eu quebrei essa aqui, né? Então ela acaba sendo muito fina e ela fez um corte muito
preciso e sem esmagar o plástico, que é o que muitas vezes gera o estresse, que a parte fica esbranquiçada. Então quando você tira, por exemplo, aqui dá para ver o runner, né, a peça do runner, quando você corta com um alicate mais grosseiro, fica esbranquiçado porque o plástico é apertado e essa pressão gera estresse e esbranquiça o plástico, né? Então isso é só para vocês entenderem. Então a Despy tá agora com esse alicate de lâmina fina, que eles chamam de STA, né? E eu ouvi falar coisas muito boas, resolvi comprar ele como opção. Eu também comprei um God Hand novo, só que esse eu tô esperando chegar porque eu comprei do Japão e tô esperando. O interessante desse aqui é o preço. Se ele for equivalente ou pelo menos próximo do God Hand, eu acho que ele é uma opção excelente, porque o God Hand ele é mais difícil de achar. Normalmente você vai achar no Japão, você acha na AliExpress, mas na faixa de 400, 500 reais. E comprar um God Hand do Japão, da China é complicado, porque existem falsificações de God Hand que a embalagem é virtualmente idêntica. Eu não saberia dizer a diferença. Só que o produto em si é de qualidade inferior. Então às vezes você compra, paga caro pensando que é um God Hand e você está comprando um produto inferior, e quando você compra da China nem sempre tem como você ter certeza. Então se você compra do Japão, às vezes você ainda tem um problema com frete, né? Mesmo hoje com os envios aéreos e tal, e às vezes você acha ele nos Estados Unidos, mas o God Hand acaba sendo mais difícil de achar. Uma outra coisa também, quando a gente fala de God Hand, a gente na verdade está falando da marca. God Hand é uma marca, ela fabrica várias outras ferramentas para o hobby, assim como a Tamiya fabrica várias ferramentas para o hobby. Então, quando a gente fala de God Hand, a gente quer dizer esse modelo de alicate específico, que é o GH SPN 120. Esse aqui é o alicate quando a gente está falando de God Hand. Eles fazem outros alicates, né, pro modelismo, e todos os outros são abaixo desse, são modelos mais baratos e inferiores. Então se você comprar qualquer God Hand, não é garantia que você está comprando o melhor God Hand. Mesmo que você compre do Japão, o original, eles têm outros alicates inferiores. Então é só para ficar claro aí. Então vamos ver esse daqui, né, da Despy, porque ele realmente parece ser uma boa opção. Então você vê que ele vem numa caixinha bem bonitinha. A Despy parece que tem prezado por isso, né, por fazer uma apresentação melhor também, até para passar a ideia realmente de um produto de maior qualidade. Então ele vem aqui, tá vendo, com uma caixinha, copiando ali aquele padrão que a Apple colocou, né, desde o primeiro iPhone, dos iPods, de ter uma embalagem chamativa. Aqui dentro acho que tem um folhetinho com instruções, vem um lencinho aqui para limpeza, bem legal. Vem essa capinha de couro, que é muito importante para proteger, e isso vai levar ao que aconteceu com o meu God Hand, que é porque eu não estava usando a capinha que vem com ele para proteger. Esse foi meu erro, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então ele vem com essa capinha aqui, esse botãozinho aqui é meio que uma firula extra que não precisava, mas é legal. A caixinha de plástico eu também não acho tão necessário, porque normalmente eu não gosto de deixar na caixinha, eu gosto de deixar ele sempre mais à mão. Que a gente abre, mas é para dar também uma aparência de um produto mais premium, né? Dá para ver aqui que a ponta dele é cortada, então já logo de cara a gente percebe uma diferença. Tá vendo que a ponta dele é mais cortada que a do God Hand, o que é um problema no God Hand, porque ele tem a ponta muito fininha, acaba deixando ele mais frágil ainda. Então esse aqui não tem uma ponta tão fininha, mas isso pode acabar sendo às vezes até um benefício. Ele parece aqui, dá pra ver que do mesmo jeito que o God Hand, a da direita, quando você tá olhando ele de frente assim, a da direita é a lâmina cega, né? Ela não corta, ela só apoia a peça, e a da esquerda é a que efetivamente corta. Ele vem também com uma chavinha. O God Hand tem esse parafuso para ajuste, né, que é esse aqui, que você ajusta onde você vai parar, que é para normalmente você evitar você forçar a lâmina contra a parte cega, né, para você não estragar a lâmina. Ele tem esse parafuso. Normalmente ele já vem regulado certo e você não precisa mexer nesse aqui, né? O God Hand eu nunca precisei mexer, mas esse daqui da Despy vem até com uma chavinha para você regular essa parada aqui. E aqui ele tem esse pininho, que também tem em outros, que é para evitar quando você abrir ele demais para além de onde a mola tá e a mola não se soltar. Ele vai parar aqui. Tem a molinha, parece bem macio. A experiência dele na mão é muito similar ao do God Hand. Então, por enquanto, tá parecendo um produto muito bom. Ele é bem leve, né? Esses outros alicates, se você já mexeu, eles são relativamente pesados. Esse aqui é bem levinho. O God Hand também é bem leve. Então, eles dão uma boa pegada, bem suave para você pegar na mão e apertar. Esse meu God Hand já tá com 4 anos de uso, né? Então, claro, alguma coisa ele se perde com o tempo, mas eu nunca precisei afiar nem nada.
Mas vamos fazer um uso bem básico dele aqui, só para vocês verem, tirar algumas nubs, né, de umas peças que eu já deixei separadas. Separei umas peças quase que em preto, porque é uma das que vai mostrar melhor o estresse quando o alicate acaba apertando demais, só para vocês terem uma ideia de como que é. Então às vezes é bem difícil filmar tão de pertinho assim, eu não consigo ver o que eu estou fazendo, deixa eu tentar olhar por fora para não ter que olhar pela tela aqui o que eu estou fazendo. Muito suave, cortou bem rente aqui. Ficou uma pequena marquinha, mas com plástico escuro assim. Isso aqui uma breve lixadinha ou polida já remove. Então foi bem suave o corte. Só lembrando que muitas vezes o pessoal não recomenda cortar direto rente da peça. O pessoal recomenda você vir cortando em etapas. Você corta um pouquinho afastado da peça e aí você vai se aproximando. Então, por exemplo, aqui eu cortei um pouquinho afastado. Normalmente eu gosto de empurrar com o dedo assim, um pedacinho de plástico que fica. Corta mais um pouquinho mais baixo, tá vendo? E aí, às vezes, aí você vai, no último, você vai rente da peça. Removeu bem aqui. Eu gosto de fazer normalmente de dentro para fora da peça. O que eu fazer agora? Eu vou continuar montando um kit que eu já estou montando, um Real Grade que eu já estava montando. E como nos últimos 4 anos eu tenho usado o God Hand, eu tenho bem uma noção de como que o God Hand funciona. Tanto para os kits que eu só estou montando com a montagem pura, ou seja, eu removo a nub mark, tento dar uma lixadinha e vou montar o kit daquele jeito, quanto os kits que eu vou pintar, onde eu faço uma boa remoção com o alicate e depois termino com a lixa para fazer a pintura. Então eu tenho uma boa noção de como que o God Hand vem se desempenhando ao longo desses 4 anos que eu estou usando. E vou comparar agora usando esse daqui da Despy, para daí depois trazer para vocês a minha opinião final, né? Para não trazer a opinião baseado aqui em 3, 4 cortes na frente da câmera, né? E só para concluir aqui, antes de eu ir para os meus testes mesmo e depois voltar com a opinião final, eu só queria deixar claro o que aconteceu com o God Hand. Como você pode perceber, ele tem a lâmina levantada. Então se você deixa ele apoiado na mesa, a lâmina não está apoiada na mesa, então ela está muito exposta. Essas lâminas dele, por serem muito finas, elas quebram muito facilmente, elas são muito delicadas. Elas não quebram se você estiver só cortando as nubs, né? Os gates para o que esse alicate foi feito. Se você tentar cortar um fio, o runner em si, que é muito grosso, ou mesmo tirar de um runner, né? Cortar o gate de uma peça muito grande, talvez de um Perfect Grade, alguma coisa assim, ele também não recomenda no manual você cortar aquele plástico transparente, o plástico clear de alguns kits, porque esse plástico clear é mais duro. Se você não cometer esses erros, você só cortar mesmo os gates das peças, fazendo como eu costumo fazer, tira do gate com um alicate mais bruto, pode até ser esse mais simples aqui, e depois faz a remoção da nub que ficou na peça com um alicate mais delicado. Se você usar ele só para isso, a chance de você quebrar ele é praticamente mínima. Só que você tem que tomar cuidado como você deixa ele guardado. Eu costumava deixar a besteira de deixar ele solto assim. Então você percebe que a lâmina está levantada e qualquer coisa que bater aqui pode quebrar. Ele também pode quebrar se ele cair no chão. Além do que eu já falei sobre você cortar coisas que não devia. É muito comum alguém tentar cortar um fio, por menor que seja, com ele e quebrar a lâmina. Também acontece às vezes de um amigo, amiga, irmão, irmã, mãe, pai, namorado, namorada, tentar pegar, tem esse alicate aqui, deixa eu cortar esse fio e quebrar. Isso também acontece. Então, ele não pode ser usado para nada além de plástico de gampla mesmo. Plástico de Model Kits, que é um plástico relativamente macio. Qualquer coisa fora disso você quebra. Mas o meu ficava assim, guardado. Eu deixo ele em cima da minha folha de corte, que eu deixo numa bandeja, que eu costumo levar para sala, para montar lá. E eu acho, no que ele estava assim, alguma coisa bateu nele e quebrou a ponta. Sinceramente, eu nem vi o que aconteceu, não vi a ponta para onde foi parar, então pode ter sido qualquer coisa que bateu e quebrou essa ponta e eu não percebi. Então só para vocês verem aqui, dá para ver ali na ponta que tem um vazio. Então se você tenta cortar com a pontinha, como às vezes você faz, dependendo de onde é a nub, você não consegue mais cortar com a pontinha porque ela não encosta mais, ela ficou esse vazio. Então foi isso que aconteceu com o meu. O erro meu foi não deixar ele sempre guardado aqui. Se eu sempre, quando terminasse de usar, colocasse esse protetor e guardasse ele assim, não teria quebrado. Bom, só para exemplificar aqui, eu vou cortar uns pedaços de runner, né?
que também não é o ideal para testar, mas só para mostrar mesmo para vocês. E também nem sempre é um teste exato, é um teste que você vai ver bastante na internet, mas nem sempre é muito exato, depende muito do jeito. Às vezes você corta mais de uma vez o runner e você tem resultados um pouco diferentes, mas esse aqui é o God Hand chinês. E depois eu vou fazer um comparativo aqui deles para mostrar para vocês. Esse aqui eu vou usar o alicate mais simples, o mais bruto que eu tenho, que é o da Revell. Você vê que a peça voou e o corte já dá para ver aqui que ficou bem bruto. Aqui o da Tamiya, de ponta fina. Cortou mais reto, né? Mas também não ficou assim aquela maravilha. Aqui o God Hand. E o da Display. Bom, não sei o quão educativo é isso aqui, mas esse de baixo é o da Display, esse é o God Hand. Dá para ver que os dois ficaram muito similares, todos eles esbranquiçaram. Eu já vi testes na internet onde a pessoa consegue cortar sem esbranquiçar nada. Eu fiz alguns cortes aqui, todos eles esbranquiçaram, mesmo com o God Hand e com o da Display. Esse é o da Tamiya e esse é o God Hand chinês, né? Que a essa altura o termo God Hand chinês que eu ajudei a popularizar, eu acho que não se aplica porque de God Hand ele não tem nada. Ele só é um alicate fino, barato, né? E por último, da Revell não dava para esperar muita coisa. Então, eu diria que o God Hand chinês, esse da Nani com o da Tamiya são muito similares. Eu prefiro o da Tamiya pela qualidade da marca, mas não faz tanta diferença. E aqui o God Hand e o Display aqui são muito similares também. Às vezes um corte de um vai parecer um pouquinho melhor, outra peça fica diferente, então eu não acho que vai ter uma diferença muito significativa entre eles. Bom, faz quase acho que 3 meses desde que eu comecei a gravar o vídeo. Eu falei que eu ia testar ele, então eu montei um Real Grade, eu montei o MGSD, que tem review aqui no canal, né? O vídeo anterior a esse, todos usando esse aqui. Nesse meio tempo, chegou o meu novo da Tamiya, que tinha quebrado, né? Que eu tinha quebrado a mola, eu falei. E chegou um novo God Hand. Mas como eu já estava usando o da Display aqui, eu continuei usando ele. E inclusive nesse meio tempo também saiu um novo modelo, né? Esse aqui é o STA, que é o que dizem ser o melhor. Tem o STX, ou STX. Pelo que eu vi, o STX e o A são muito similares no preço e na construção. Então, sinceramente, eu nem sei dizer qual a diferença do A para o X. Do outro modelo, né, que é um pouquinho mais barato lá, o EN, pelo que eu descobri pesquisando, dizem que a qualidade do metal, da liga de metal que eles usam, né, de aço carbono para fazer o A, é superior ao do EN. E também a embalagem, né? Porque o A vem com a caixinha, vem com um lencinho para limpeza, né? Tudo. Então, eu acho que se fosse para indicar, eu indicaria o A. O X eu não sei bem dizer qual a diferença. A opinião que eu tenho sobre ele é que no uso ali do dia a dia, ele é praticamente assim indistinguível do God Hand. Ou seja, por mais ou menos a metade do preço, você tem a mesma performance do God Hand. A única coisa que eu diria que o God Hand é melhor, e eu já tinha mencionado acho que antes, é a ponta, né? A ponta do God Hand é um pouco mais fina, né? Você pode ver que ela afina mais ali no final. Então isso fica um pouco mais fácil de colocar em lugares mais apertados, porque o bico dele é um pouquinho mais fino. De qualquer forma, o manual da Display não indica você cortar muito com a ponta, né? Porque a ponta vai ser mais frágil, ele indica você cortar mais para o meio da lâmina. Mas, para entrar em certos cantos, o do God Hand é melhor. Então, se eu tivesse que escolher um dos dois, independente do preço, eu escolho o God Hand por causa dessa diferença mínima. Mas, pela diferença do preço, é realmente difícil dizer que compensa pagar mais caro pelo God Hand. Então, eu gostei bastante, fiquei muito satisfeito com esse daqui. É um alicate que eu recomendo. Não sei se eu indicaria para quem está começando agora. Claro, se você está começando agora e tem uma situação confortável, pode comprar,
eu indicaria. Eu indicaria você ter ele, tanto ele quanto o God Hand, não usar ele para tirar do runner, como eu já falei, né? E sim para fazer a limpeza da peça. Então, para tirar do runner, você pode usar um alicate bem simples, como esse aqui, né? Ou aquele da Placo. Ou, se você quiser um da Tamiya de ponta fina, né? Como esse daqui, ou mesmo o que antes a gente chamava de God Hand chinês, que é esse da Nani. Esse aqui é muito bom para você tirar do runner. Ele é um alicate com a ponta bem fininha, é bem fácil de você colocar lá e tirar a peça do runner e depois fazer a limpeza com esse da Display, que ele vai te substituir muito bem o God Hand. Só antes de terminar o vídeo, eu queria dar algumas recomendações, né? Como eu já falei, usar a capinha que vem com ele. Então, quando você termina de usar, você guarda na capinha, e o resto são recomendações que ele fala no próprio manual, mas eu acho que pode ser interessante repetir aqui só para vocês terem aí a visualização, né? A dica principal que ele dá é o quê? Quando você tem um gate assim na ponta da peça, você olhando para ele assim, a lâmina que não corta é a da direita e a lâmina que corta é a da esquerda. Então você sempre coloca com a lâmina que não corta pro lado de fora da peça. Por quê? Porque as lâminas dele não são alinhadas. A lâmina que corta, ela fica um pouquinho mais para cima, para não ter o perigo dela desalinhar e ela bater fora da lâmina que não corta, né? A lâmina que só serve de apoio. Então, para ela não ter o risco, ela fica um pouquinho mais para cima e aí ela vai sempre bater em cheio. É bem difícil mostrar aqui, mas eu acho que você consegue perceber que o lado do fundo, que é onde está o meu dedo aqui, é um pouquinho mais alto. Então, quando você corta ali junto, você deixa a lâmina, a parte cega, que não tem corte, para fora, e aí você consegue vir com a lâmina que tem corte, bem rente à peça, como eu estou fazendo aqui, e aí você corta. Aí aqui, é claro, como eu já falei antes, normalmente fica ainda às vezes uma marquinha que você pode lixar, né? Aí vai, é claro, de como você prefere, usar uma hobby knife, usar lixa. Agora tem bastante gente, está bem popular lixas de vidro, né? Vai muito de você experimentar o que você acha que funciona melhor. Eu, em geral, gosto de usar um pouco a hobby knife, mas a hobby knife exige bastante cuidado, não só para não danificar a peça, para você também não se cortar, ou então usar lixa mesmo. Embora eu acho que lixa é um pouco mais prático quando você vai pintar, e aí fica mais fácil sumir as marcas da lixa, né? Voltar a polir a peça. Para quem ficou curioso sobre lixas de vidro, eu comprei uma da Display, essa aqui, uma lixa de vidro, e eu vou fazer em breve um review sobre ela, comparando com lixas de vidro genéricas, daquela que você usa que você encontra para manicure. Porque essa da Display você vai pagar ali uns 50, 60 reais na Ali, e uma lixa genérica, coisa de uns 10 reais, você compra em loja de produto de beleza, porque é uma lixa para unha. E eu vou fazer um comparativo das duas e também da minha opinião sobre lixa de vidro, né? Mas esse é um vídeo mais pra frente. Então esse cuidado aqui é importante você ter quando você cortar, de deixar sempre a lâmina com corte para ela poder correr o mais junto possível da peça, embora com cuidado, porque às vezes se você tentar colocar muito junto da peça, a lâmina de corte entra na peça e aí você faz um buraco na peça e acaba, claro, danificando o formato dela. Então tem que tomar cuidado com isso. E o próprio manual também indica que quando o gate fica no meio da peça, assim, tá vendo, pelo formato dele, eu posso tentar cortar aqui do mesmo jeito, mas não vai dar o mesmo resultado. E aí, então, nesse caso, ele indica você cortar assim normal, só que aí, por causa do desalinhamento da lâmina, ele vai ficar um gate um pouquinho, um nub um pouquinho mais elevado. E aí o próprio manual indica, nesse caso, você usar o estilete ou a lixa. Outra coisa também, quando você corta, às vezes fica um pedacinho, esses pedacinhos de plástico, eles vão se acumulando na lâmina. Você tem que prestar atenção para quando você for apertar da próxima vez, esses pedacinhos aqui, às vezes eles ficam bem juntos aqui na base da lâmina. Quando você for fechar, a lâmina vai bater nele e aí a lâmina não fecha totalmente. Então toma cuidado, até porque dependendo de como você forçar, você pode até quebrar a lâmina. Então, sempre quando você perceber que tá ficando pedacinhos aqui, você tenta não usar o dedo, né? Porque o seu dedo vai ter suor, ácido úrico e acaba acelerando o processo de enferrujar o alicate. Então você usa eu costumo usar um palito de dente, né? Eu não tô com um aqui na mão agora, mas eu costumo usar um palito de dente para empurrar esses pedaços. E às vezes, conforme você vai tirando vários gates, porque às vezes eu gosto de tirar várias peças do runner de uma vez e vir limpando com o God Hand ou o Display aqui,
você acaba ficando com vários pedacinhos de plástico na lâmina, e aí eles grudam, porque a lâmina, como ela tá com óleo, né, eles grudam, então eu costumo vir e empurrar com um palito de dente. Então esse é um cuidado importante, e prestar atenção quando eles ficam no meio da lâmina, porque às vezes você vai fechar ele e um pedacinho ficou lá dentro e vai dificultar, então você sempre empurra. São cuidados importantes. Por fim, ele fala para você lubrificar, né, com frequência. Não é algo que eu faço com frequência, mas você pode usar, como eu já falei, eu acho que eu já falei em outros vídeos, né, usar WD-40, aquele que vem em spray, né, em aerosol, ou até mesmo óleo Singer, aquele óleo para máquina de costura. Passa uma fina camada com pode ser um guardanapo de papel, tira o excesso e guarda ele para evitar ferrugem. Se bem que, com o tempo também, ele vai juntar um pouquinho de ferrugem, e eu não acho que é o fim do mundo que o alicate fica com ferrugem. Já vi casos de God Hand com 6, 7 anos de uso, bem enferrujado, mas que corta do mesmo jeito. Então, são ferramentas que, claro, você pode fazer para cuidar melhor, mas elas são até bem resistentes. Só tem que tomar cuidado, principalmente para não cortar coisas muito duras que vão quebrar a lâmina, ou não deixar nada bater na lâmina ou o alicate cair. Mas de resto é isso aí. Só reforçando, eu adorei esse alicate da Display, é uma ótima opção, mais acessível, né? Como eu falei, se você tiver condições, você compra um alicate para tirar do runner e compra ele para fazer o trabalho mais delicado de remoção. Vai muito do que você prefere, tem gente que prefere fazer a remoção mais com alicate, outros preferem fazer mais com a hobby knife, mais com lixa, vai do que você preferir. Mas se você tiver condições, compra ele que você não vai se arrepender, só sabendo usar, né? Porque o uso dele não é o mesmo de um alicate mais básico, mas é uma excelente ferramenta. Se você está começando mesmo, aí eu tenho um vídeo, né, que eu indico ferramentas básicas, e aí talvez você comece com um alicate um pouco mais barato, e conforme você for crescendo no hobby, for tomando gosto, aí eu acho que vale investir em ferramentas, porque a gente fala assim, investimento, claro, são gastos, né? Não são investimentos, isso aqui não é uma aplicação, não é algo que vai te dar retorno financeiro, né? A não ser que você trabalhe com isso. Mas o investimento, eu quero dizer, é um investimento no seu próprio prazer, no seu próprio hobby, ter uma montagem mais agradável. Eu, pessoalmente, não acho que remover nub, lixar é divertido. Tem gente que tem prazer nisso, e aí não tem nada de errado se você gosta. Eu não acho. O meu prazer é na montagem, né? Em montar e encaixar as peças. Então, o quanto mais eu puder facilitar o processo de limpeza das peças para daí focar na montagem, melhor. Então, aí, nesse sentido, é um investimento no meu prazer, no meu tempo de lazer e no meu hobby. Então, se você tiver condições, indico sim. Não fica sofrendo com alicate vagabundo, se você pode comprar um alicate um pouco melhor. Esse aqui acabou sendo uma excelente opção. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, deixe aí nos comentários, mas dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu estou indicando, tudo. Tem bastante informação, tem bastante dúvidas que eu vou tirar em outros vídeos, porque nem sempre dá para tratar tudo num vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados para o meu próximo vídeo, onde eu vou fazer o teste dessa lixa de vidro aqui da Display. E é isso aí. Vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.